Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa se apagar o caso escrito. O que aconteceria se você não fosse mais capaz de reconhecer até a mais simples das coisas que você aprendeu quando criança? O que aconteceria caso as memórias que você acumulou ao longo de sua vida começassem a sumir lentamente e você se tornasse incapaz de criar novas lembranças? Tragicamente, isso é uma situação do qual cerca de 50 milhões de pessoas sofrem a cada ano, e poucas conseguem entender o que está acontecendo até suas memórias começarem a sumir. Lembranças são o que nos fazem ser nós mesmos. Nossos erros nos ajudam a se tornarem pessoas melhores, e nossas grandes memórias nos fazem lembrar dos bons momentos que tivemos. Mas a perda de memória pode nos atingir uma hora ou outra, inclusive a demência. Ao procurar mais a fundo sobre isso, é possível ver que a sensação que a demência traz pode ser descrita como se a percepção que você tem sobre o mundo à sua volta estivesse se deteriorando à medida que o tempo passa, e não há maneira melhor de descrever tal sensação como o álbum Everywhere at the End of Time, do artista The Caretaker. Mas antes de nos aprofundarmos nessa experiência, vamos primeiro voltar um pouco no tempo. The Caretaker é o pseudônimo utilizado pelo músico James Leyland Kirby, sob o qual tem sido usado por décadas, tendo como primeiro registro em 1999 com o álbum Selected Memories from the Haunted Ballroom, e ao longo do tempo surgiu sua obra-prima, Everywhere at the End of Time. Este álbum foi o projeto lançado ao longo dos anos, com a primeira fase sendo lançada em 2016, fases 2 e 3 lançadas em 2017, fase 4 e 5 em 2018 e a fase final, a sexta, lançada em 2019. Kirby tentou representar por meio de sons como seria a mente de uma pessoa sofrendo com demência e de como sua memória vai se deteriorando com o passar dos tempos. Em entrevistas, Kirby destacou o quão desafiador foi o processo de criação e de como ele iria dar sentido a uma doença tão complicada como a demência. Pessoas que estudam sobre doenças mentais, especificamente sobre a demência, comprovam que a memória na qual conseguimos segurar por mais tempo é de como nossa música favorita soa em nossa cabeça. E foi exatamente isso que Kirby tentou nos mostrar com este álbum. Como dito anteriormente, Everywhere at the End of Time é um projeto representado por fases, com todas totalizando cerca de 6 horas e meia de duração. E assim como tudo tem um começo, esse projeto não se inicia na fase 1, mas sim na fase 0. De acordo com a medicina, o primeiro sinal de demência se caracteriza por nenhum sinal de demência. Nada que possa ser detectado ou diagnosticado antecipadamente. Olhando por um ponto de vista técnico, todos nós estamos na fase 0 deste projeto. Todos nós estamos escutando este álbum, mesmo sem escutar. A fase 0 pode ser representada pelas músicas que escutamos no dia a dia, seja uma viagem ou até mesmo quando queremos nos distrair. A primeira fase possui cerca de 40 minutos de duração e contém 12 faixas. A música é uma metáfora da memória e cada faixa pode ser representada como uma lembrança. E assim como no estágio inicial da doença, você consegue ouvi-las com clareza, tendo apenas pequenos sinais de distorção, como um disco de vinil antigo.
o qual nos traz uma sensação de nostalgia indescritível e que nos fazem sentir velhos, simulando como se estivéssemos nos recordando de algo bastante antigo. E assim como nas fases seguintes, há uma descrição, dizendo o que devemos esperar. A fase 1 diz: aqui, experimentamos os primeiros sinais de perda de memória. Esse estágio é mais como um lindo devaneio, trazendo a glória da velhice e de nossas lembranças, sendo o último dos grandes dias. E quando o último dos grandes dias acaba, nós entramos na fase 2. A partir da fase 2, você começa a sentir de que há algo errado por aqui. A fase 2 é bem similar à fase 1. Você ainda consegue ouvir música, você ainda consegue entender o que está ouvindo. Ainda há distorção, mas a diferença está na quantidade, com a fase 2 aumentando gradativamente o ruído. A fase 2 diz: o segundo estágio é a autorrealização de que algo está errado e de como recusamos em aceitar isto. O esforço maior é feito para lembrar, para que as nossas memórias possam ter uma vida mais longa, com um pouco de falta na qualidade. O sentido é geralmente mais confuso em relação ao primeiro estágio, e o momento antes, para que a real confusão comece. Você sabe que tem algo de errado, mas você ainda tem esperança de que consegue curar tudo isso. Mas toda essa luta nos leva à fase 3. A fase 3 é a fase final, antes de que toda a real confusão se inicie. Ela tem cerca de 45 minutos, e a partir daqui, você passa a sentir um desconforto maior. Ainda há música, mas toda a atmosfera da mesma começa a se tornar cada vez mais ilegível. A descrição da fase também vai se tornando cada vez mais assustadora, dizendo: aqui, somos apresentados a algumas das últimas memórias coerentes, antes que a confusão tome completamente e as névoas cinzentas passem a se formar e desaparecer. Os melhores momentos foram lembrados. O fluxo musical em alguns lugares é mais confuso e emaranhado. À medida que avançamos, algumas memórias singulares se tornam cada vez mais perturbadas, isoladas, quebradas e distantes. Essas são as últimas brasas da consciência antes de entrarmos nos estágios de pós-consciência. A fase 4 é onde todas as coisas passam a perder o sentido, onde o medo e a confusão começam a tomar conta de tudo, sendo cerca de 1h30 de sons distorcidos. Você não reconhece mais quais instrumentos estão sendo tocados, muito menos sobre o que está acontecendo. As músicas trazem um breve sentimento de dor, como se você estivesse preso àquilo, e o anormal se torna apenas normal. As faixas são de 3 a 4 minutos de duração para faixas de 20 a 30 minutos, com a fase 4 tendo apenas 4 faixas, intituladas apenas de Confusões da Pós-Consciência. A fase 4 diz: o estágio 4 de pós-consciência é onde a serenidade e a capacidade de recordar memórias singulares dão lugar a confusões e horror. É o início de um eventual processo em que todas as memórias começam a se tornar mais fluidas, por meio de emaranhados, repetição e ruptura. A fase 5 é a última esperança e tentativa de lembrar de algo, mas a música parece falar por si só. As distorções estão tão frequentes que é impossível reconhecer o que está acontecendo à sua volta, nos levando a um estágio absurdo de confusão. Não há mais instrumentos, mas apenas um emaranhado de barulhos sem sentido algum, como um toca-discos quebrado dentro de sua consciência, nos fazendo refletir se aquilo é real ou não. A fase 5 diz: o quinto estágio de pós-consciência nos traz confusões e horror, enredamentos mais extremos, repetições
Transições e rupturas podem dar lugar a momentos mais calmos. O desconhecido pode soar e parecer familiar. Muitas vezes, o tempo é gasto apenas no momento que nos leva ao total isolamento. Fase 6. Sem descrição. Mais de 90 minutos e sem sinal nenhum de música. Sem um reflexo de realidade e sem volta. O álbum se tornou um dos mais assustadores que eu já ouvi, sendo apenas um enorme emaranhado de barulho e distorção. Os sons estranhos vão se tornando cada vez mais familiares e normais, nos trazendo apenas uma névoa do qual não conseguimos distinguir mais nada. E a última faixa, da última fase, os últimos 5 minutos, é uma das coisas mais dolorosas do qual você pode ouvir. A última memória. O que parece ser o último sinal do que era considerado música. A última memória coesa do qual você pode reviver, nos mostrando que nada pode voltar ao que realmente era. E essa música vai sumindo aos poucos, para então sermos jogados no vazio da memória. A fase 7, por mais que não exista, pode ser definida pelo silêncio e vazio que toma conta de sua mente a partir do momento que o álbum acaba. Sua última memória, seu último pedaço de sanidade e seu último suspiro vão sumindo aos poucos, dando lugar a um breve silêncio, representando a morte, enquanto seu lugar no mundo, assim como sua memória, vai sumindo e se defragmentando aos poucos.